Olá, meus amores, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um OnLive nesta segunda-feira. E hoje nós vamos falar sobre o agosto branco. Vocês aí de casa sabem o que significa o agosto branco? Pois é, para quem não sabe, Agosto Branco é uma campanha de conscientização sobre o câncer de pulmão. Então, para você que está chegando agora aqui na nossa live, não esquece de enviar o aviãozinho que tem logo abaixo ali da sua telinha para os seus amigos, conhecidos, que você com certeza gostaria muito que eles fizessem parte, né, desse entendimento agora. Ainda mais que a gente vai estar falando com um especialista sobre o assunto. Então, manda o aviãozinho, aproveita esse momento enquanto eu chamo aqui o doutor Elgi Werneck. O Fernando Verdasca daqui a pouco já estará aqui com a gente também. E eu vou convidar o doutor Elgi, já fazendo a apresentação, oncologista, especialista em câncer de mama, ginecológico e urológico. Vamos dar aí as boas-vindas, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Analice. Como você prefere que te chame? Tá, pode ser Analice, Ana, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite, Analice. É uma oportunidade espetacular para a gente poder falar sobre um tema tão relevante, um dos temas que mais mata no nosso país, um dos temas que mais adoece o nosso país, enfim. E vale lembrar que o câncer, ele mata, ele adoece não só a pessoa, mas também todo o entorno, né, Analice? Verdade, eu sei bem sobre esse assunto porque meus pais foram fumantes até acho que mais ou menos uns 12 anos, depois de meu pai descobrir um efizema pulmonar, né, que é a DPOC, né, que vocês Isso, chamam. isso. Ele parou, ele fez um tratamento junto com a minha mãe, os dois pararam de fumar e hoje dão graças a Deus de estarem aí firmes e fortes, cuidando da saúde, né? Então a gente tem grandes aprendizados, com certeza. Doutor, mas assim, eu tenho muitas perguntas, eu acho que o mês de agosto ele é especial em vários sentidos, né? Que a gente sempre diz que é um recomeço, e agora muito mais vivendo esse momento que a gente vem vivendo, que foi de olhar realmente para a nossa saúde, não só a nossa saúde interna, mas também mental, né? E já que a gente vai falar de câncer de pulmão, eu tenho uma pergunta assim que eu acho que as pessoas em casa precisam saber que o câncer de pulmão, ele não dá somente em quem é fumante, né? Isso é verdade, isso é verdade. 90% dos casos de câncer de pulmão ocorrem nos pacientes que fumam. E as pessoas que fumam, elas chegam a ter até 20 vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão do que a população em geral. Uhum. Entretanto, o tabagista passivo, ele também tem um risco bem maior do que a população geral. Então, quando Uhum. a gente para fazer uma linha de risco, aquele que não fuma nada, ele tem um risco X, perdão, aquele que não fuma nada tem um risco X, aquele que é o tabagista passivo, que fuma por proximidade, ele chega a ter pelo menos 5 vezes o risco de quem não fuma nada, e aqui a gente faz uma observação que não basta não fumarmos, a gente precisa obrigatoriamente falar com que as pessoas que estão no nosso entorno para que elas não fumem. Então, te dar Uhum. um exemplo. Se a minha esposa fumasse 10 maços, 10 cigarros dia, eu chegaria no final da noite tendo fumado 3 cigarros simplesmente por estar ao lado dela. Isso faz com que o Uhum. meu risco de câncer de pulmão seja maior do que na população geral. Mas quando comparado com aqueles fumantes, o tabagista passivo também tem um risco menor. Portanto, quem não fuma nada tem um risco menor do que quem é tabagista passivo, e aquele que fuma, ele chega a ter mais de 20 vezes o risco de desenvolver câncer de pulmão. Só para lembrar, Uhum. quanto maior a carga tabágica, maior o risco. Então é matematicamente proporcional. E o segundo detalhe, Uhum. né? Nós vamos falar isso mais para frente, mas isso não se restringe ao cigarro tradicional.
Isso não vale única e exclusivamente para o cigarro em box. Isso vale para todas as outras ferramentas de fumo, que vão desde cigarro de palha, fumo de rolo, até maconha, narguilé e cigarro eletrônico. Uhum. E quem já tem uma predisposição, vamos dizer assim, até no próprio DNA da família, né? Que nem eu sempre uso o meu exemplo porque em cima disso a gente obtém algumas respostas, né? A minha avó paterna, ela morreu, faleceu de câncer no pulmão, ela não era fumante, Certo. mas era fumante, vamos dizer, passiva, né? Porque todos ao redor dela fumavam, os filhos, marido, tudo. O meu pai teve efizema pulmonar, graças a Deus ele está bem de saúde, se cuida, pratica atividade física, tudo. Mas também daí vem eu que corro uma predisposição já genética, né? E a gente já tem que cuidar mais por causa disso também, ou não, doutor? Estou errado. Então, Analice, essa caracterização de hereditariedade no câncer de pulmão, ela não é tão clara quando comparamos, por exemplo, com câncer de mama e câncer de intestino. Só para exemplificar. A gente percebe que 90% dos cânceres são realmente induzidos pelo tabagismo. Esses outros 10% a gente ainda não sabe muito bem. Na Uhum. verdade, todos os cânceres eles advêm de uma alteração genética. A estrutura da nossa célula, os genes que dão origem a toda a memória, a tudo que a nossa célula precisa fazer, está contido nesses nossos genes. Esses nossos Uhum. genes eles têm mecanismos protetores constantemente. Entretanto, em algumas situações eles podem sofrer transformações. Um dos Uhum. principais mecanismos de transformação dos nossos genes, do nosso DNA, é o tabaco, é o tabagismo. É por isso que Uhum. quem fuma está constantemente se expondo ao risco do desenvolvimento de câncer. Não só de pulmão, tá? Do corpo inteiro. Porque o Uhum. tabagismo e todas as substâncias relacionadas ao tabagismo no cigarro, que vão desde nicotina, alcatrão, cádmio, chumbo, são mais de 50 substâncias comprovadamente cancerígenas em um cigarro. Elas vão levando um processo de adoecimento do DNA. Esse DNA gera uma célula doente. Essa célula doente, muitas das vezes, o nosso organismo consegue combatê-la. Em outras Uhum. situações, não. E nessas situações onde ela não é combatida, ela vai desenvolver o câncer. Voltando, portanto, para a sua pergunta, a gente não sabe o que causa o câncer nesses 10% que não fumam. A gente não Uhum. tem uma lucidez muito clara. O que a gente repete sempre é: quem não fuma tem um risco muito pequeno de desenvolver câncer de pulmão. É claro que precisa seguir as recomendações, de ter os seus cuidados, mas não basta, hoje em dia, não fumar. A gente precisa fazer com que as pessoas que fumam não o façam ao nosso lado, porque nos Uhum. expõem da mesma forma. A gente tem que cuidar não só da gente, como do outro também, né? Essa é a. E eu O acho, doutor. Annalise, rapidinho, desculpa, só para aproveitar o seu papel de pessoa pública, as pessoas que te seguem, e eu falo isso com os meus pacientes, falo isso nas minhas aulas, cabe a nós sermos promotores dessas informações e promotores de saúde. Não me basta, como médico, entrar dentro do meu consultório e prescrever uma quimioterapia ou oferecer uma cirurgia para um paciente com câncer de pulmão. Não. Eu posso fazer muito mais do que isso. Quando eu faço isso, eu Uhum. trato um indivíduo. Quando eu falo, por exemplo, aqui, olha quantas centenas, quantas milhares de pessoas vão poder experimentar disso. É claro que existe sim uma diferença grande entre a gente ouvir uma recomendação e conseguir colocá-la em prática. Mas a Uhum. nós cabe a informação. A gente não pode obrigar Sim. ninguém a fazer nada. Então, que nós sejamos porta-vozes contínuos do abandono ao tabagismo. O abandono ao tabagismo é a principal ferramenta para uma vida mais saudável. Ai, palavras lindas, doutor. E deixa eu perguntar uma coisa. A gente agora, né, vivendo esse momento pandêmico com o vírus aí do Covid-19, que ataca principalmente os nossos pulmões, né, além de outros órgãos, todos, mas hoje, né, pelo que tem sido repassado para as pessoas, que ataca
essa parte pulmonar, essa parte da respiração da gente. Então, as pessoas que fumam também, elas têm uma predisposição a, a quando, vamos dizer assim, pegar esse vírus, também ter mais dificuldade no tratamento, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o cigarro, ele causa um processo pulmonar obstrutivo e crônico. A DPOC que você falou do seu pai, o enfisema ou a bronquite crônica, nada mais são do que doenças pulmonares obstrutivas, as vias terminais respiratórias onde é feita a troca gasosa, oxigênio, gás carbônico, ela está cada vez mais limitada e ela é crônica porque ela não para de progredir até que nós interrompamos o hábito de fumar. Tem uma característica também que é irreversível. Aquele grau de fibrose, de obstrução já instituído, ele não é reversível. Então, essa estrutura pulmonar, ela já está completamente comprometida no indivíduo que fuma. Se associo a isso um mecanismo infeccioso, seja ele qualquer, no caso estamos falando do Covid, mas isso se aplica a infecções virais severas, a infecções bacterianas. A dificuldade de recuperação pulmonar desse indivíduo ela é muito mais dificultada. A gente não tem uma tosse eficaz, a gente não consegue eliminar a secreção, os nossos sistemas imunológicos, vista a alteração pulmonar, estão totalmente comprometidas, portanto a sua consideração ela é bastante pertinente. Esses indivíduos eles não só estão mais susceptíveis a infectar, como também a evoluírem para quadros mais graves do que a população em geral. É porque a gente vê assim, né, as pessoas que vão para o hospital, né, que passam pelo processo todo do vírus, e depois precisam de uma fisioterapia, de um tratamento, elas têm mais dificuldade nisso, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E normalmente, Annalise, a gente não se para pensar, porque muitas das vezes a gente fica pensando como se fosse dentro de caixinhas, e a gente olha, a pessoa que fuma, ela tem um problema pulmonar. Então, a gente tem uma doença pulmonar que é agravada por uma infecção viral, enfim. Só que o problema é que o indivíduo que fuma, além de uma grave doença pulmonar induzida pelo cigarro, ele tem doenças cardiovasculares concomitantes, geralmente severas. A grande parte desses pacientes que têm DPOC tem doença coronariana grave que expõe esse indivíduo a uma complicação de infarto miocárdico, por exemplo, a qualquer momento. Eles têm alterações vasculares em todo o nosso organismo que aumentam o risco de sangramento do sistema nervoso central, por exemplo, AVCs. De tal forma que o cigarro é uma das substâncias potencialmente mais tóxicas para o nosso organismo. Ela tem sim como lesão-alvo o nosso pulmão, mas todo o resto do nosso organismo, com um enfoque especial para o nosso sistema cardiovascular, ele também sofre muito e é através dele que muitos dos indivíduos que fumam acabam falecendo. Ou seja, é tóxico para o organismo todo, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. O E corpo... mesmo assim, a gente, né, vendo essas campanhas que tem, tudo, acho que é desde 1985, né, que o Exato. câncer de pulmão é considerado o primeiro câncer que, no mundo inteiro, né? Mesmo com tantas campanhas, mesmo assim, esse número não baixa, não desce nunca. Não baixa. E aí é por isso que, mais uma vez, eu peço a sua ajuda, te agradeço mais uma vez o convite, é porque nós precisamos bater nessa tecla. O que acontece? A grande porta de entrada do cigarro e dos hábitos de fumo, de tabagismo, eles advêm na infância e juventude. Quando eu falo infância, é real. É o menino pequeno de 6, 7 anos que vê o pai e o avô fumarem na roça. Talvez quem esteja na cidade, quem trabalhe hoje em grandes centros, não consiga entender. Mas para quem já morou em cidades do interior, já pôde conhecer ou conviver com alguém, sabe dessa realidade. Mesmo assim, para aqueles que não começaram o fumo na infância, geralmente esse hábito acontece por volta dos 12 aos 15, 16 anos, em época de início de juventude, onde a gente sabe que os seres humanos, de uma forma geral, são mais susceptíveis a influências externas.
E aí vem aquele movimento de rebanho, né, Annalise, que a gente conhece. Ah, o meu Sim. colega fuma. Ah, aquela menina bonitinha fuma. Se eu não fumar, eu não vou conseguir ir no cinema com ela. E a gente vem nesses movimentos que é o pilar do crescimento do tabagismo. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 20 anos, praticamente toda a América reduziu a incidência de tabagismo. No Brasil, para você ter ideia, nós fomos um dos países mais eficazes na luta contra o tabagismo. A gente teve uma redução dos números de adultos de quase 40%. O problema é que à medida em que o número de adultos reduziu, o número de jovens aumentou. E isso tem uma série de influências externas. Então a gente chega lá. Eu tenho certeza que nós passamos por essa fase de que a Fórmula 1 era patrocinada por uma grande marca de cigarro. Na época tinha até o cowboy que laçava o cavalo. Você lembra disso? Até que um dia ele adoece, morre de câncer de pulmão, esse ator, e aí começa-se um lobby nos Estados Unidos, de tal forma que hoje praticamente nenhum esporte no mundo permite o patrocínio por empresas do cigarro. Não obstante, houve um subterfúgio de começar outros tipos de propaganda. Naquela época, para recuperar mercado, foram desenvolvidos cigarros aromatizados, cigarros de menta, cigarros de canela. Eu acho que você lembra disso. Eu nem sei se existe mais, se desculpa, não é merchan, mas na época eu acho que chamava Gudan Garan, eram umas marcas, me parece que asiáticas. Pois bem, nesses últimos 10 anos, o mundo percebeu uma luta contrária ao cigarro, e o que preocupou muito a indústria foi a perda de jovens. O que a indústria, sabiamente dentro do mercado dela, fez? Vamos dar outra roupagem. Vamos tirar o estereótipo do sujo, do mal cheiroso do cigarro. O que eles fizeram? Desenvolveram os cigarros eletrônicos, que nada mais são do que bobinas elétricas bem bonitinhas, como se fossem canetas, mas que, ao invés de liberar aquela fumaça com aquele odor característico e extremamente desconfortável, ela libera aromas baseados em substâncias que já possuem algum tipo de cheiro, cheiros mais agradáveis. Isso tornou o produto mais atraente numa era tecnológica em que você não precisa andar mais com uma caixa de papel no bolso. Você tem uma caneta, literalmente, que você coloca. Essa caneta você recarrega igual um USB, porque ela tem bateria. E você não precisa ficar comprando cigarro nem nada. Você compra como se fosse uma tinta para carregar a caneta, você pinga ali dentro e aquilo é o suficiente. Resumo, tornou-se muito mais simpático, muito mais bonito, muito mais luxuoso fumar do que pegar aquela carteira de cigarro com a bitucas molhadas, e isso fez com que os números voltassem a subir muito rapidamente. Foi tão rápida essa ascensão que nos Estados Unidos... Não adiantou nada essa conscientização de parar de fumar, só foi mudado a forma, né, de fumar. Estratégia do marketing, né, Annalise? Isso não é nem do jornalismo, nem da área médica. Não, mas isso a gente já conhece, já, conhece. Né? Enfim, foi dada uma outra roupagem para essas substâncias, mas uma coisa que é tão importante quanto é que por essa característica de ser inocente, você olha aquilo ali, poxa, é bonitinho, Vários indivíduos morreram nos Estados Unidos por uma pneumonia aguda desconhecida. Todo mundo presenciou isso nos últimos 2 anos na televisão. O tipo de trabalho oferecido pela imprensa norte-americana gerou atenção nisso para o mundo inteiro, de tal forma que uma das substâncias que estava contido naqueles xaropes, naquelas soluções para inalar, era um derivado da maconha, era um derivado da cannabis. E atribui-se a esse derivado da cannabis aquele processo inflamatório agudo que levou ao óbito. Algumas dessas marcas, portanto, retiraram esse derivado da cannabis. Mas você pensa bem. Antes eu falava de um cigarro que tinha a nicotina e mais 40, 50 substâncias cancerígenas. Ponto. Eu venho para uma outra substância, para um outro produto, que além dessas 50 substâncias, além da nicotina, traz entorpecentes, traz derivados da maconha e
mas uma série de produtos químicos que precisam existir ali para dar aquela consistência, aquela solução líquida para o produto. Portanto, a gente não tem dados objetivos comparando o grau de toxicidade, mas ninguém tem dúvida de que o cigarro eletrônico tem uma possibilidade de ser muito mais tóxico do que o cigarro normal. Doutor, a gente tem aqui a pergunta do Humberto Falcão Filho. Ele pergunta o seguinte: existe um estudo ou levantamento sobre os pacientes que contraíram a Covid-19 e o grau de mortalidade para os óbitos com histórico de pacientes tabagistas? Que foi aquele que a gente falou agora há pouco, né? Mas existe um estudo sobre isso? Existe estudo sobre isso e mostra que a incidência de infecções é maior e provavelmente porque existe já uma alteração na nossa imunidade e na nossa capacidade de proteção pulmonar. E, segundo, esses pacientes têm uma mortalidade maior. Não pela gravidade do vírus em si, mas pela capacidade daquele pulmão recuperar. A complicação de um pulmão daquele já extremamente doente, ele é muito prejudicado quando comparado com um pulmão inocente, e é por isso que a gente fala, nunca é tarde para parar de fumar. Falando em parar de fumar, a Siqueira Mari, que está aqui acompanhando a gente também, ela pergunta o seguinte: doutor, até quanto tempo depois de parar de fumar eu ainda tenho risco de ter câncer de pulmão? Siqueira Mari, olha, essa pergunta sua, volto a dizer, a gente não tem uma certeza, isso é tudo baseado em estudos observacionais, populacionais, mas o que a gente sabe é o seguinte, Analice, que geralmente após o 10º ano de interrupção, o paciente ele volta ao risco habitual. Ele se aproxima muito mais do risco de desenvolver câncer de pulmão de quem nunca fumou do que daqueles que continuam fumando. Aí muitas das vezes, por que essa pergunta ela é capciosa? Porque muitas das vezes a gente, poxa, 10 anos. Imagina, Analice, eu viro para você e falo assim, olha, para você emagrecer um pouquinho, ou para você passar naquele concurso que você quer, ou para você ser campeão do mundo de futebol, você tem que começar a treinar hoje, porque daqui 10 anos você consegue. Se você joga essa meta lá para frente, você automaticamente fala, poxa, 10 anos para conseguir um objetivo, vou deixar para lá. É o postergar, o procrastinar que a gente faz todo dia na nossa vida. Total. Mas o que eu falo é o seguinte, não pense lá nos 10 anos. Se você não começar hoje, é sempre um dia a mais. Então começa hoje, que os seus benefícios vêm dentro de 20 minutos. Com 20 minutos, a sua pressão arterial ela já está melhor. Com 1 hora você já tem níveis de oxigenação muito mais próximos do ideal do que você tinha. Com 1 dia você já percebe que uma série de parâmetros seu melhorou. E no final de 1 ano, por exemplo, o seu risco de infarto agudo do miocárdio ele é praticamente igual ao de quem nunca fumou. Não postergue lá para frente. Eu sempre falo. E assim, doutor, eu digo por experiência com o meu pai, e até posso falar para a Siqueira Mari, deve ser Mari Siqueira, né? Mari, seja persistente. O meu pai e minha mãe, elas fizeram um tratamento, acho que foi no Hospital do Pulmão, em Blumenau, Santa Catarina, que eles moravam lá na época. E o meu pai foi mudando, começou a praticar atividade, depois que passou, acho que passaram 11 anos, se eu não me engano, ele voltou no médico para resolver outras coisas, e ele fez o exame do pulmão, e o médico falou, não, seu pulmão está ótimo. Então, o que ele ouviu lá atrás, assim, ele se recuperou. Então, assim, a gente tem que ter um objetivo, né? Ah, sim. E outra coisa, depende muito, Analice, da métrica que você usa de estímulo. Se você parar para pensar que no dia seguinte você está mais disposto, que no dia seguinte o seu cabelo está mais cheiroso, que o seu armário não tem aquele cheiro insuportável, que o seu carro não vai ser desconfortável para a sua próxima visita. Quando você começa a perceber, esse benefício não é só lá na frente, o benefício é desde agora. Você começa a ter pequenos benefícios desde agora. São aqueles 10, 15 reais que você gasta todo dia quando passa no posto de gasolina para comprar o cigarro, que você não vai precisar gastar e vai poder comprar o seu lanche, ou vai poder ir ao mercado, ou vai assinar sua playlist de música para você dormir e relaxar. Enfim, a gente tem que tentar tirar do dia a dia motivações para isso. E não simplesmente ficar única e exclusivamente. Há 10 anos para eu não ter risco de câncer. Quer saber? Já estou fadado mesmo. Não façam isso.
Eu lembro que na época ainda o médico que cuidou do meu pai, ele falou assim, ó, eu dou uns 5 anos para o senhor. Ele falou, não, mas está vindo a minha neta, né? A neta já vai fazer, já fez 14 agora, já veio a segunda neta. Então, assim, a pessoa ela tem que acreditar, né? Ela tem que confiar nela mesma para poder parar. Ah, sem dúvida, né? É, a gente sempre tem que tirar das limitações, das dificuldades, motivações para a gente atingir alguma coisa. Eu sempre falo, se alguém me falasse lá atrás que eu ia precisar estudar não sei quantos anos para passar no vestibular, para daí estudar 6 anos, igual um, desculpa a expressão, igual um burro de carga para formar, mais não sei quantos anos de residência de clínica, eu ia olhar lá atrás e falar, putz, são 15 anos. É, Aquilo acaba te desmotivando. Viva dia por dia, cada dia é uma conquista diferente, cada dia é uma vitória que você tem, e esse tipo de coisa que eu acho que cada um precisa buscar dentro de si, né? Não existe uma planilha da felicidade. Eu te digo, por exemplo, se eu convivesse com alguém que fuma, eu nunca fumei, e não só pela minha profissão, mas por questões familiares também, eu tenho um pouco de aversão ao cigarro. Mas se eu, por exemplo, convivesse com alguém que fuma, minha esposa, por exemplo, fumasse, eu seria o primeiro a ter um banho de alegria, de felicidade, ia ser um presente para mim, o dia que eu percebesse que ela tivesse parado de fumar. é Eu ia verdade. sentir o meu dia seguinte mais puro, mais limpo, ia sentir mais desconfortável, talvez sentisse ela um pouquinho mais brava do que o normal, né? Mas isso passa, gente. Mas pelo menos ela ia estar mais próxima. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, a gente, né, a gente sabe que a cada ano que passa aí vem novas tecnologias, né, vem novos tratamentos. O que que tem aí de novo para a gente, para poder dividir com as pessoas, né? Porque a gente, que nem até o Humberto Falcão está falando aqui da eficácia do adesivo, a gente sabe que tem chicletes, adesivo, bala. O que mais que tem de tratamento que pode estar ajudando as pessoas? Vamos lá. Acho que antes de eu falar isso para o Humberto, é importante a gente lembrar o seguinte: poucas drogas são tão viciantes como o cigarro, como a nicotina. Nós temos alguns receptores no nosso sistema nervoso central que são repetidamente estimulados pela serotonina. Serotonina, dentre vários, é um hormônio da felicidade e nos permite ficar felizes o tempo inteiro. Quando a gente começa a fumar, esses receptores, eles deixam de ser ocupados só pela serotonina e passam a ser ocupados pela nicotina. Não obstante, começam a surgir mais receptores. Na verdade, esses receptores já existem e eles começam a ficar ativos. Eu aumento o número de receptores. Se daqui a pouco eu paro de fumar, o que que acontece? Esses receptores, eles ficam ávidos. Eles ficam vazios, como se fossem ociosos. E nesse momento, ele sente uma falta da euforia, uma falta da tranquilidade, uma falta de tudo aquilo que a serotonina e agora a nicotina oferecem para ele. É por isso que existe uma sensação muito grande de fissura, de ansiedade, de necessidade de fumar. As pessoas ficam extremamente agitadas porque aquele local que precisaria estar sendo estimulado para que ele ficasse num bem-estar físico e mental não está sendo suprido. Nesse instante, ele gera um processo de retroalimentação. Quanto mais ele tem necessidade, mais ele fuma, mais ele gera receptor, e essa corda vai. Chega num Entra ponto em num ciclo num ciclo viciante, vicioso. né? Que a gente fala. Exatamente. Então, isso é que a gente tem que entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, Ana, com a Uhum. Alice e o Humberto, é que todas as vezes que você tentar parar, é normal, é natural que você sinta ansiedade, um pouco de angústia, aflição. Por quê? Porque você está tirando de você aquela ferramenta que sacia todos esses sentimentos desconfortáveis. Por isso, um estudo americano demonstrou e confirmou que a melhor ferramenta para a eficácia de interrupção do tratamento é a própria vontade. Aqueles indivíduos nesse estudo americano que estavam certos e que se propuseram, inclusive, a pedir ajuda, a pedir os outros para trancar dentro de casa, para a família acompanhar, para que eles não voltassem a fumar, tiveram um sucesso muito grande na interrupção do tabagismo. Em contrapartida,
Aqueles indivíduos que não tinham tanta segurança que queriam de parar, mas que inclusive receberam drogas, remédios, medicamentos, ansiolíticos como apoio para isso, de nada adiantou, porque eles não estavam certos de que queriam parar. No primeiro momento em que... Primeiro tem que partir realmente da força de vontade da pessoa, senão não adianta ela usar adesivo, tomar comprimido, não adianta nada. Nada. Quando temos a decisão de que queremos parar por uma questão X, procuremos o nosso médico, porque aí sim o médico tem ferramentas que são auxiliares, que são adjuvantes, que vão nos apoiar, nos tranquilizar nessa fase. Mas isso não deve ser utilizado exclusivamente. A nossa força de vontade é a mais importante. Eu sempre falo, pensa comigo, Analice, eu suponhamos que hoje queira emagrecer 20 quilos e me proponha aí fazer uma cirurgia bariátrica, ou colocar um balão intragástrico, ou usar algum medicamento para emagrecer. De nada vai adiantar fazer isso se assim que o meu estômago estiver um pouquinho melhor, eu comer 18 brigadeiros. Não vai adiantar nada eu colocar um balão se chegar durante a madrugada, eu for lá e pegar meia torta toda noite. Não tem jeito. Então, você precisa ter uma definição, uma meta na sua cabeça, um propósito muito claro. Com esse propósito claro, qualquer médico, seja oncologista, seja pneumologista, o seu geriatra, o seu ginecologista, vai ser capaz de te orientar. Prontamente para a resposta do Humberto. Os PETs, os adesivos adiantam, sim, eles te dão uma dosagem menor de nicotina, mas de uma forma ou outra eles agem e tendem a reduzir um pouco a ansiedade. Mas reforço mais uma vez, é um processo de desmame de uma droga que te causa tranquilidade. No momento em que ela não está no seu corpo, é natural que tenha ansiedade. Não se entregue na primeira ansiedade. Tem que ter força, né? Eu estou aqui com Elias da Life Gourmet, que é um grande parceiro nosso, e ele fala aqui que, infelizmente, para ele foi muito difícil, porque ele perdeu o pai para o tabagismo, e ele diz aqui que ele perdeu a guerra, né? Mas a batalha continua, né? Então a gente pode usar isso como formas de estar ajudando outras pessoas nessas batalhas também, né, doutor? Desculpa, Paulo? Elias. Elias, meu abraço, meu carinhoso abraço e sensível a você. E como experiências de vida, como experiências de oncologista, que sou 15 anos na área, se você me permite, eu vou te dar um insight que eu trago para a minha vida. Todos os problemas que a gente tem, todos os problemas, sejam eles de relacionamento, de saúde, financeiros, profissionais, enfim, até um pneu furado no carro. Todos os nossos problemas, eles podem nos dar duas alternativas. Ou a revolta em relação àquilo, pô, mas que saco, furou meu pneu, e você ficar do lado do seu carro na beirada da estrada reclamando, ou amadurecer com aquilo, putz, eu corri demais, caí naquele buraco, tem que tomar cuidado, deixar de reclamar, pegar o telefone, ligar para a seguradora, em 40 minutos eles chegam para trocar o seu pneu. Isso vale na vida da gente. Ou eu posso me revoltar com a perda do meu pai, que eu também perdi por causa do cigarro, ou eu poderia tirar disso o que eu aprendi, o quão mal isso fez, e ao invés de ficar não só processando a Souza Cruz e Companhia Limitada, mas de utilizar a minha voz como uma voz de luta contra isso que adoece a população inteira. Então, Elias, que fica mais uma vez o meu abraço, mas você não perdeu guerra. Era hora do papai ir, por algum motivo, isso estava... Escolha para você um caminho diferente do que o papai escolheu para ele. E você tem plenas condições para isso. Doutor, eu tenho aqui inúmeras perguntas, né, sobre esses tratamentos, que nem a gente estava falando dos tratamentos novos. Tem algum que a gente não conhece, que vocês estejam estudando, já possa adiantar alguma coisa do que vem pela frente? Entendi. Olha só, Analice, a gente tem algumas coisas que a gente percebe que tem funcionado. Cada vez a gente tem mais ansiolíticos de alta eficácia que estão permitindo que os indivíduos abandonem o tabagismo. Segundo, a gente tem percebido que modalidades não farmacológicas, isso é, acupuntura,
prática de atividade física, não necessariamente para atingir metas de perda de peso ou propriamente dita para capacitação cardiopulmonar, mas atividade física prazerosa, o simples fato de jogar a bola, o simples fato de nadar as 2 ou 3 raias que você está acostumado, isso tudo são ferramentas que te tiram de uma zona de ansiedade, que te tiram de uma zona de estresse. E isso, em doses homeopáticas, tende a reduzir a necessidade do cigarro. Pior coisa para quem quer parar de fumar é se trancar, porque vai voltar a ficar pensando naquilo o tempo todo. Saia, quebre a rotina do que te lembra. Eu vou fazer uma brincadeira sempre que a minha esposa não esteja me vendo aqui. Lembra da ex-namorada lá atrás? Pois é, a primeira coisa que tem que fazer se você está sofrendo quando acabou é tira as fotos, aquela blusa que ela te deu, guarda, tira o CD que ela te deu, na época era CD, tira o CD, põe escondido. Se não quer jogar fora, ok, tira, para que aquilo não seja um processo de lembrança contínua. A mesma coisa vale para o abandono ao cigarro, e não só ao cigarro, tá, Annalise? Isso vale para álcool, isso vale para drogas ilícitas. Fuja da rotina do que te lembrava. Às 8 horas da noite, todo dia eu ligava para a ex-namorada. Eu comecei a fazer academia todo dia, de 7h30 às 8h30, porque não dava tempo de eu lembrar. Dentro de 2, 3 meses, eu nem lembrava mais que eu tinha que ligar. Então, para quem fuma, não, o fumar meu é 12h30, eu levanto do almoço, junto com o meu colega de trabalho, a gente vai, almoça, toma um café e fuma na porta do restaurante. Não vá almoçar esse horário. Fala, inventa uma desculpa para o colega, ou se é seu colega mesmo, fale. Mude, quebre protocolo, saia daquilo que te ingesta e te leva para o cigarro. Isso é uma das ferramentas mais importantes. Tudo, portanto, que luta contra essas fases de ansiedade e de rotina funcionam para abandonar qualquer tipo de vício, seja ele do cigarro ou amoroso. E aquele negócio, doutor, não adianta a gente pedir, né? Para a pessoa, pare, que isso tem que ser Tá dela, né? Tem que ser de Tá dentro para servido? fora. Obrigada. Tem que ser de dentro para fora, né? Hoje a gente sabe que tem isso, né, essas prevenções, todos os cuidados que as pessoas, mas muita gente ainda insiste em continuar. E isso é só uma questão de mudança de hábito mesmo, focar em outras coisas, mudar um pouco, sair um pouco do porto seguro, né? E ter novas experiências. Eu acho que isso, doutor, faz com que a gente mude um pouco o fluxo, né, do que a gente vem vivendo e principalmente das pessoas que fumam, dessa necessidade de querer também parar, né? Tem que partir somente delas. Doutor, eu agradeço muito. A gente tem, assim, as perguntas têm vindo muito aqui para mim também, muita gente participando. O OnLive, ele vai ficar gravado, tá, aqui com a gente. Se o senhor tiver mais alguma coisa que gostaria de estar falando para o nosso público, porque, assim, eu acho que não é só o agosto branco, é todos os dias, né? A gente tem que procurar estar mais saudável, procurar ajuda, e nada melhor do que essa comunicação entre a gente, para a gente poder estar passando isso para as pessoas também, né? Ah, perfeito. Antes de tudo, Annalise, preciso te parabenizar por trazer à tona no seu canal uma pessoa pública, uma bandeira que é minha, é sua, mas no fundo é da humanidade. E quando eu falo isso, é porque eu sei que grande parte dos fumantes tem dificuldade em largar, mas queriam segurar essa bandeira também conosco. Então essa luta é do mundo inteiro. O que eu gostaria de lembrar algumas coisas é o seguinte: o cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo. 30% das mortes de todo o mundo decorrem de hábitos de fumar. Sejam por câncer, por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, uma série de outros. Primeiro. Segundo, existe um investimento anual no mundo por doenças relacionadas ao cigarro, e aqui eu estou falando só por doenças. Eu não estou falando de dinheiro investido com propaganda, com nada. Estou falando dinheiro público ou privado para tratar doenças. 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão de dólares. A economia gerada pela produção, venda, comércio do cigarro, ela gira em torno de 500 bilhões. Isso é, anualmente, o mundo inteiro rasga 1 trilhão de dólares. E aí eu te falo, você
eu e quem está nos ouvindo reclama do deputado que pega o nosso dinheiro e não asfalta a rua e que não faz pedágio. Pois bem, divida esse $1 trilhão que você vai perceber que o seu dinheiro está sendo utilizado por outra pessoa porque ela fuma. E não é porque é investido em você, ou na saúde do meu filho, ou na creche do filho da minha irmã. É simplesmente na doença daquele indivíduo que fuma durante muito tempo. A luta, ela vai muito além do nosso umbigo. Economicamente e do ponto de vista de saúde, um mundo sem cigarro vai ser um mundo muito saudável. Espero que todo mundo que nos assistiu, que está nos assistindo e que possa nos assistir, compreenda a magnitude do problema. Cigarro é uma doença, não à toa a Organização Mundial de Saúde define tabagismo por um Código Internacional de Doença. Doutor, e a gente só dá valor a isso realmente quando a gente sente, né? Que nem eu estava quase sentindo o meu pai partir, a minha mãe adoecida, então assim, a gente só dá valor realmente, parece que o ser humano ele precisa sofrer as consequências para poder dar valor a isso, né? A vida. É verdade. Acho que o momento é de virada, mas eu não falo isso como clichê. A gente tem percebido que as novas gerações, das quais nós fazemos parte também, têm buscado a ter uma qualidade de vida, uma longevidade muito maior do que as gerações dos nossos antepassados. Sim. Isso posto, eu espero que esse processo de transformação longo gradual que a gente tem vindo vivenciando, de prática de atividade física, de uma alimentação cada vez mais in natura, cada vez menos processada, também siga na toada o hábito de fumar. Que ele seja, daqui a pouco, só uma memória que os nossos avós vão ter. É isso aí. Obrigada, doutor. Tá? Obrigado, tudo querida. de bom. Gratidão aqui por trocar tanta experiência aí com a gente. Assim que passar essa pandemia, quem sabe a gente faz uma entrevista aí ao vivo para o nosso programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura, que essa semana a gente vai estar falando na quinta-feira de Curitiba, de um evento que a gente foi aí gravar em Curitiba, o Drive-In, né? Sim. E a gente vai estar mostrando aí. Então, para todo mundo que está acompanhando a gente também aqui nessa entrevista maravilhosa, não deixa de acompanhar no YouTube o programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura. Legal, tá bom, doutor? legal. A live vai ficar gravada. Para quem quiser dividir, vamos mandar aviãozinho aí para todo mundo. Porque, assim, às vezes as pessoas não podem nesse horário, mas elas continuam assistindo pelo Instagram. Eu acho que a gente está aqui para prestar um bom trabalho e mostrar para as pessoas que nunca é tarde. Tá bom, doutor? Eu comecei falando, só para encerrar, todo mundo precisa promover saúde. Essa obrigação não é só minha e nem só da Annalise. Cada um de nós. É isso aí. Obrigado, querida. Doutor. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Até. Eu que agradeço. Um grande beijo. Beijo. Tchau. É isso aí, meus amores. O OnLive fica por aqui. Eu queria muito agradecer a Trio Comunicação, a Flávia, que em parceria com a Verdasca Comunica, promoveu esse alinhamento, né? Esse encontro aqui da gente com o Dr. Elcio. Então, fica aqui a minha gratidão. Se você quiser compartilhar aí com seus amigos, é só mandar aviãozinho para todo mundo. Um grande beijo pela parceria aí. Tchau, tchau.